Vivemos, indubitavelmente, dias muito especiais. Tudo aquilo quanto planejávamos em relação ao terceiro milênio parece que não corresponde quando chega esse milênio de luzes há 24 anos. Houve, na sociologia, uma mudança radical de comportamento. As nossas atitudes, a nossa visão a respeito da vida experimentaram mudanças muito significativas. E agora, quando ainda estamos sob o látego da pandemia, que não cessou totalmente, nós experimentamos transtornos emocionais de conduta e de ideal que nos assustam. Porque logo depois da pandemia, que ceifou alguns milhões de vidas de uma forma calamitosa, inesperada, veio a tragédia da guerra no Oriente. E nesses 2 últimos anos, desde o primeiro momento em que houve o ataque aos judeus na Palestina, que o mundo procurou equipar-se de mais armas, as nações enfrentando-se mutuamente, ameaçando-se, negociando de qualquer forma, e o espírito ético vindo a desaparecer quase que em totalidade. Estávamos acostumados a um cristianismo de natureza débil, pois que, na primeira oportunidade, rebelaram-se as pessoas denominadas de esquerda, que adotaram comportamentos socialistas, comunistas, com a destruição do conceito de fé e, particularmente, de cristianismo, seja o cristianismo, seja o judaísmo. Na obra de Marx, apresentada como a solução para os graves problemas do século XIX, ele tem a oportunidade de apresentar, logo depois, no século XX, o seu Capital, a doutrina do capital. E essa doutrina distendeu-se de Moscou, de Londres, para o mundo, apresentando várias visões da filosofia socialista em regime político de devastação. E um dos primeiros itens de Marx é exatamente destruir a família, desintegrar a harmonia da criatura humana. Porque uma sociedade não familiar é uma sociedade insegura, que qualquer direção lhe basta, principalmente se for uma direção ditatorial, esmagadora, em que o direito de propriedade e de individualidade desaparece para o controle do Estado. E o Estado é sempre um monstro de poucas cabeças conduzindo milhões de cabeças, com resultados esplendorosos para a administração, porque nada pode existir sem uma cabeça pensante e administradora. Então, nós vimos surgir, ao lado da guerra, uma mudança de conduta. Em nome da liberdade, dos direitos humanos, toda facção, todo movimento desta ou daquela natureza, que antes era a minoria perseguida, passou a ser evocado como direito que a criatura humana desfruta para fazer o que lhe aprouver. E, ao mesmo tempo, mentes aturdidas e sofridas optaram pelo regime da anarquia. Porque quando nós fazemos o que queremos,
tornamo-nos anárquicos, e a anarquia sempre foi responsável pelas grandes tragédias da criatura humana. Se nos lembrarmos da Primeira Guerra Mundial, o assassinato indevido de um duque da Europa trouxe para nós a tremenda Primeira Guerra Mundial, cujos crimes foram de tal ordem que a história denunciou que nunca houve crimes tão hediondos e batalhas tão cruentas quanto aquelas da Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, graças a uma filosofia também passadista, a filosofia do nazismo, que aparece pela primeira vez em 1930 em uma cervejaria de Munique, sob a presidência de um jovem atormentado, Adolf Hitler, e mais 4 companheiros, a humanidade padece um horror dantes jamais pensado. O nazismo seleciona, através da sua filosofia, a raça poderosa, a raça forte e, portanto, a sociedade melhor, em detrimento daquela considerada uma sociedade inferior. Razões políticas ancestrais geraram a perseguição Gulag, a perseguição na Rússia, quando fora constituída, depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado soviético. Todas as nações que se submeteram ao tacão do comunismo em Moscou. E nós vimos aí a tragédia lenta, depois que o mundo foi dividido em Berlim, com os seus 3 estados, o decadente muro de Berlim, e depois o Natal da Liberdade, quando o primeiro-ministro da Rússia determinou que o muro deveria ser derrubado. As nações que estavam sob o talante da Rússia, de Moscou, foram independendo-se, e algumas delas estão numa tentativa de repetição na guerra atual, porque era uma nação que se tornou muito poderosa na construção de armas químicas e armas de natureza atômica. E logo depois, as circunstâncias políticas geraram dificuldades de relacionamento e estamos nesta guerra dolorosa, cujo fim, parece, está sendo discutido nos próximos dias. Então, nós entramos em uma sociedade diferente daquilo a que os adultos estávamos acostumados. Leis, ordem, disciplina, respeito, sentimento de amor, cederam lugar a uma juventude desataviada, sem apoio dos indivíduos adultos. E essa juventude passou a direcionar o pensamento, apoiando-se nas filosofias da destruição, no comunismo, no esquerdismo e naquelas consequências denominadas do prazer. A velha filosofia, que apresentava uma psicologia de natureza edificante, cedeu lugar a uma psicologia hedonista. Vivemos para gozar. A vida vale por aquilo que nós desfrutamos. E como decorrência vieram as problemáticas psicológicas, porque somos indivíduos diferentes, nada nos tornará iguais, não existe nada igual a outra espécime, a partir das impressões digitais até os filamentos das folhas de todas as plantas do mundo. Não existem 2 folhas absolutamente iguais. A identidade, a utilidade de cada ser, vegetal, humano, animal, caracteriza hoje o período anárquico,
cada qual faz o que quer, mas sem a responsabilidade de sofrer as consequências do que faz. Na química, na física, nós vemos que todo efeito provém de uma causa. Não existe um efeito que não seja de uma causa. E se esse efeito é inteligente, a causa geradora é inteligente, para o bem ou para o mal. E como consequência, nós temos uma desordem social no mundo, que é olhar Paris, de há 2 anos passados, não verá a mesma Champs-Élysées de Paris na atualidade. Os chamados desabrigados, as barracas pelas ruas de Paris, pelas ruas de Londres em menor quantidade, em maior quantidade na América do Norte. Quem, por exemplo, está em Nova York, não pode fugir do lixo, o lixo humano. Antes, eram alguns bairros, o Bronx, o Harlem, que eram residência dos colorettes. Mas depois que houve a proposta de intolerância para a intolerância, que um governador, prefeito da cidade de Nova York, estabeleceu que todos os crimes seriam punidos com grande rigor, o Harlem, os bairros perigosos da discriminação racial, acalmaram-se. E logo depois, com a liberdade, cada qual passou a ver a sua liberdade pessoal conforme acha que se é livre. Por exemplo, o indivíduo acha que pode fazer o que quiser. Ele acha, mas a vida não permite que façamos o que queremos, porque a vida tem padrão. Se eu comer muito, eu terei indigestão. Saudável, próprio, é a alimentação, dentro dos métodos e parâmetros de uma alimentação saudável. Do ponto de vista moral, a questão é a mesma, com a diferença que na questão moral nós temos a anterioridade da alma, porque tivemos outras existências e trazemos em nosso inconsciente, em nosso consciente e na ansiedade do superconsciente certos valores que nos tornam felizes, desventurados, ansiosos, revoltados, pacíficos ou gentis. É muito natural vermos uma criança, hoje diagnosticada como autista, apresentar verdadeiras aberrações. Ontem, o autista de hoje era um portador de transtorno esquizofrênico de jovem. Com a evolução da própria ciência médica, psiquiátrica e as análises da sintomatologia, surgiu o autismo. Eu me recordo que mesmo no século passado, tem apenas 24 anos, quase não existia autismo. Existiam crianças nervosas, jovens perturbados, mas numa dimensão muito pequena, vamos dizer, 5 em cada 1.000. Hoje, em cada 100 nascimentos, uma média de 20 autistas, ou melhor dizendo, 20 portadores de transtorno de natureza psiquiátrica ou psicológica. As escolas estão na maior dificuldade para poder atender esta safra de autismo, que diariamente é muito maior. E o autismo, com a sua aura, a aura autista, tem uma variação quase infinita, chegando do autista passivo ao autista agressivo e psicopata, levando os seus desejos ao crime, sem a menor noção
de ética nem de sentimento. Conversando com um autista, que é médico e profundo conhecedor da doença do ponto de vista psiquiátrico, eu lhe fiz algumas perguntas. Eu perguntei assim: você ama? Porque eu acho você tão indiferente às coisas. E ele disse: o autista, a opinião dele, o autista não é sensível ao amor. Muitos pais autistas negam, dizendo que o autista é apenas um comportamento diferente. Mas a grande verdade é que nesse comportamento diferente há muito sofrimento. Mas existem alguns que são meigos, que são ternos, mas outros que não podem escutar o menor ruído, um olhar que se lhe dirige. Então eu perguntei: mas você se casou? Casou-se por amor? Não. Eu me casei porque, sendo doente, eu tomo medicação o dia inteiro para manter um certo equilíbrio. Eu irei ter uma velhice solitária, porque eu não fecundo, eu não me torno pai. Eu tenho dificuldades na área genésica. E então eu terei uma velhice infame. Eu necessito de alguém para tomar conta de mim. Então não é amor. Eu gosto da pessoa, ou melhor, eu me utilizo da pessoa. Mas se, por exemplo, a pessoa sair, eu não sinto a menor falta. E não sofro aquilo que vocês experimentam como grandes tormentos. Eu então fiquei pensando e fui comparando com a pessoa, o que ele me dizia e o que eu observava. Então eu perguntei também: mas nessa fase, nesse tipo de afetividade, você sendo um homem, qual é o seu tipo feminino? Todos nós temos um biótipo humano que gostamos. Há pessoas que gostam de outras feias, aleijadas, deformadas, intelectuais, belas e etc. Qual é o seu biótipo? E ele me disse: são as mulheres louras. Eu disse: mas louras autênticas ou louras pintadas? Ele me disse, no ar de riso: as autênticas são poucas, então eu tenho que conformar com uma pintada. Ele disse: muito bem. E por que se casou com uma morena? Porque eu queria aprender, e aprender com a fonte. Então ele me disse assim: porque nas tentativas com as louras, eu não fui feliz. A primeira, eu casei e ela me traiu. Me traiu de uma maneira vergonhosa. Ela não sabia que eu era incapaz de procriar. E um dia me disse que estava grávida. E eu sorri para ela e disse assim: mas o filho não é meu. Ela disse: mas como? Eu tenho em você o único relacionamento. Ele disse: não, eu sou um dos relacionamentos. Agora vamos ver, quando ele nascer, qual é a cor, qual é a aparência, para você ver entre os seus relacionamentos, traindo-me, qual é o pai da criança. E então eu digo: você pode me dizer com quem você está? E ela disse. E então pegou calmamente, levou-a ao amante e disse: aqui está. Ela preferiu você, até logo, e não sentiu nada. Eu disse: mas não sentiu a falta? Não. Era como um móvel que eu tinha dentro de casa. Eu utilizava, sem emoção. E então eu observei o esforço dessa dupla personalidade. Sabe tudo que é certo, porque tem muita cultura. Detalhes. O autista tem uma memória ímpar. Ele não esquece. Ele guarda. E às vezes a reação autista é o efeito natural do seu comportamento não seguir a trajetória do que nós chamaríamos de normalidade. Pois bem, então esse é o resultado de uma sociedade profundamente desajustada. O autismo não é, então, uma doença dentro do estudo das patologias. É um transtorno da personalidade. Portanto, ela é mais psicológica do que psiquiátrica.
ela tem mais uma sintomatologia de hábitos, porque o indivíduo pode controlar, pode fingir, mas interiormente é profundamente infeliz, porque é árida. Por mais que queira querer bem, ninguém lhe faz falta, porque ninguém lhe é essencial. Essencial é o ego. Eu padeço de autismo e tenho que fazer de conta que não. Porque só agora a sociedade se está dando conta. Porque antes, repitamos, o autismo era uma esquizofrenia. Era chamada pelos gregos a esquizofrenia dos jovens. Este relato para mostrar nossas ansiedades. Nos últimos 20 anos, o maior índice psicológico de transtorno é a ansiedade. Nós estamos aqui, mas muitos estão aí desejando que eu acabe logo. Não vou acabar logo. Pode ficar tranquilo que será daqui mais ou menos uns 40 minutos. Mas o ansioso está ali, está ouvindo, está com interesse, mas os seus nervos, os seus neurônios atuam de uma maneira diferente, aceleradamente ou desastrosamente, produzindo neuropeptídeos, que são as substâncias que dão harmonia ao neurônio para que ele funcione de tal forma. Por exemplo, tem um produto médico, que eu não vou dizer o nome, é claro, que estimula o cérebro a produzir tranquilidade. A pessoa toma e relaxa, porque o produto neuronial é um produto calmante. Se o indivíduo tem a depressão, o médico dá um medicamento que estimula o neurônio, a célula, a produzir um neuropeptídeo que acelera. Então, nós começamos a sentir um pouco de ansiedade. Mas como estamos depressivos, porque a nossa mente perdeu a harmonia do relacionamento, é necessário que isto substitua, que esse estado químico substitua o estado fisiológico, até o fisiológico ficar automático e não necessitar mais do estímulo químico. Aí vem a saúde, quando vem. Porque a pessoa fica sempre com restinho. Mas dizem os que são depressivos que todos nós temos momentos de tristeza, de melancolia. Ficar triste, se aborrecer com alguém, é normal. Mas atualmente é depressão. Ficou chique. Como vai? Deprimido. Que há de novo? Tudo triste, tudo cinzento. É normal, porque o nosso metabolismo, qualquer emoção, ele modifica o efeito psicológico. Se, por exemplo, eu me alimento de uma coisa que eu gosto, por mais equilíbrio que eu tenha, eu como um pinguinho a mais. E depois eu me arrependo, eu não devia ter comido isso. Então, há uma frase de um pensador francês que diz assim: nunca te arrependas por haveres comido pouco, mas todos nos arrependemos por havermos comido um pouquinho mais, né? Aquele amendoim que foi o último. Então, esse hábito psicológico gera o nosso comportamento. Se eu tenho o hábito de me alimentar com equidade, com uma quantidade boa, de vez em quando eu escorrego. Nem me dou conta, porque está tão do meu agrado que eu vou indo. E o estômago, que não está acostumado a ficar muito cheio, comunica ao cérebro, e o cérebro com mais apetite. O cérebro danado, ele é que é culpado. Não, um pouco mais não vai fazer mal. Como um amigo que comeu, por exemplo, uma feijoada baiana,
E é claro, ele foi além, mas tinha assim, aquele pedacinho de charque dourado na feijoada, com um pedacinho de chouriço, um pedaço de paio, e uma pimentinha ao lado de uma farinha de cupioba. Ele disse, não aguento. Aí botou. Depois ele teve problema gástrico. Ele disse, eu não devia ter comido aquele demôniozinho. Mas é um demônio, e o demônio nos atrai. Daí, nós estamos numa sociedade emocionalmente desajustada, porque qualquer coisa nos aborrece. Estamos aqui de bom humor, mas basta uma pessoa nos olhar bem. O que é que aquele cara está querendo? Está me olhando muito. E se sair ali, tropeçar, eu fico vendo na hora de abrir a porta. Tem uma seta mostrando que é para puxar aquilo, empurrar para baixo. A pessoa chega, olha a seta, olha o pedaço de metal e vai exatamente do lado errado. E aí, puxa, eu faço um Pai Nosso, ajude que ele acerte. Ele olha para um lado, para o outro, apoia, aí abre. Ele acertou. Aí ele passa. Mas se demorar, ele já fica nervoso, já vai para a outra porta. E fica olhando alguém como se a culpa da burrice dele fosse dos outros. E um já me queixou. Seu Divaldo, a porta devia ficar aberta. Eu disse, mas fica aberta. Não fica fechada, para não sair o ar. Mas ela não está trancada. Se você tocar o pé, ela vai. Agora, tocar o pé no lado que está aberto. Bom, então nós vivemos isto e já estamos nos acostumando. Quando nós encontramos uma pessoa mais ou menos equilibrada, a gente diz assim, não é certo, não. É totalmente diferente da gente. Porque o normal hoje é desajuste emocional. E o anormal é proceder bem. Então, por exemplo, se alguém chegar e nos perguntar qual é o seu sexo? Eu estava há poucos dias em uma cidade e estava preenchendo a entrada. E aí uma pessoa que estava ao lado perguntou assim, ao dono do hotel, que sexo eu boto? Eu disse, o senhor é que sabe. Ele disse, eu não sei. Está tão atrapalhado que eu não sei. E aí depois bota assim, todos. Ou então, sexo humano. Porque os detalhes ninguém sabe. Depende do momento. Mas se a pessoa for arrumadinha, diz assim, hipócrita, hein? Está no armário, é? Vai sair do armário. São as coisas curiosas da nossa adaptação emocional. O que devemos fazer? Parar e fazer uma autoanálise. É a proposta da psicologia. Não procure logo o médico, porque se aborreceu. Você se aborreceu porque é normal. Mas se demorar com o aborrecimento, está com um transtorno. Aí já precisa de um conselheiro, de um amigo. Ele pode ser um terapeuta, pode ser um espírita, um sacerdote, que nos vem na hora e toca na mosca e a gente descobre a razão daquela contrariedade. E aí nós estamos vivendo dias muito curiosos. Mas eu, que sou mais velho, vivi dias muito especiais. Eu vivi dias em que nós nos amávamos e tínhamos interesse. Eu noto, às vezes, alguém diz assim, olha, fulano mandou dizer que está doente, e o que recebe ainda mais esta. Quer dizer, ficou com raiva do amigo ficar doente. Ainda vai me incomodar, vou ter que visitar, vou ter que mandar um WhatsApp ou qualquer coisa. Quando ele diz, mas ele está doente, de quê? Qual é o problema? A gente nem se importa. E a doença é grave, é câncer? Não, é autismo. Isso é bobagem, depois passa. Então, eu vivi a sociedade aqui no centro, que eu queria bem as pessoas. Hoje eu não quero bem mais quase a ninguém, não conheço ninguém. Porque teve uma reunião, sai todo mundo correndo. Antigamente era para pegar a novela das 10. Muita gente ficava olhando assim. Eu dizia, você está olhando a novela das 10, eu vou render. Hoje vai perder o começozinho da novela. Perdia nada, deixava ligado para assistir depois. Depois, o canal
Passou a ser uma própria novela, ninguém dá mais importância. Mas as pessoas estão no hábito, sair correndo. Eu noto que eu vou dizendo assim, Senhor, então, em teu nome, nós encerramos a reunião. A pessoa levanta, por causa do volume, para poder pegar o carro e não demorar. Eu digo, como a gente perdeu o contato, o prazer. E eu digo sempre a Mário, eu hei de ver um dia, nós terminamos a reunião, e as pessoas conversando, perguntando o que achou da palestra. Você entendeu mesmo? Quando falou de motos verticosos, você sabe o que é? É uma doutrina apresentada por Pietro Baldi. Quando nós falamos a respeito da transcendência da fenomenologia, do alquimismo, será que a pessoa sabe o que é? Não sabendo, fica sem saber e diz assim, a palestra hoje foi ótima. Ótima, medíocre, e hoje eu não gostei. Mas não é para gostar, é para aprender aquilo que nos é desagradável, não é? Então, quando eu era garoto, ia falar qualquer coisa à mesa, minha mãe dizia, menino não conversa com a boca cheia. Hoje a gente conversa com a boca cheia, ao mesmo tempo que atende o telefone e ao mesmo tempo que faz uma carta, tudo, e dá tempo. É curioso. Eu fui convidado para um almoço e normalmente eu recuso, normalmente. Mas era uma situação muito delicada, havia muita gentileza e eu resolvi variar a cozinha da mansão por uma cozinha diferente. Digo, deixa eu ver o que é que passa lá no mundo. E fui. Fui e alegre, com fome. Nunca mais eu cometo esse crime. 11 horas eu faço um almoçozinho, uma breve. Porque depois todo mundo está de dieta. Já viu? É dieta, é indiano, é isso, é aquilo. Divaldo, o que se come? Tudo. Até tábua frita. Não tem. Porque nós aqui somos vegano. Vê o quê? Gano. Olha como eu estou bem. Está com tuberculose. Está ótimo. Então, é moda, tudo é moda, né? E eu fui. E quando eu cheguei pela arrumação da mesa, eu calculei que ia ser um vergano ou uma vergonha. Eu não podia distinguir exatamente. Mas chegou a hora, eu sentei, e eu adoro carne bovina, carne de gente, tudo. E então, a pessoa perguntou assim, o que você prefere começar por onde? Eu disse, por qualquer coisa. Porque tudo que tinha ali eu não sabia o que era. Tinha não sei o quê, tinha isso da Índia, tinha aquilo do Paquistão. Eu detesto as guerras do Paquistão, da Índia. Eu digo, se eu comer isso, eu vou ter um distúrbio gástrico. Pode fazer assim, vamos começar por tal coisa. É um pouquinho amargo, você se importa? Eu digo, de jeito nenhum. Olha, quem aguenta machixe, quiabo e não sei o quê, aguenta tudo. E lá em casa eram os legumes, de preferência, machixe, aquelas outras coisas. Muito bem. E eles começaram uma volúpia. Eu tinha a impressão que devia estar no Copacabana Palace, com Madonna, né? Escolhendo o inimaginável. E então eu toquei no tal do amarguinho. E o que é que você achou? Eu digo, interessante, né? O que é que eu ia achar? Amargo. Mas não ia dizer amargo. Bem, e aí tinha um tipo de borrachinha que parece carne, mas não é carne. Mas é primo da carne, porque tem o gosto da carne, mas não é carne. Vamos botar isso aqui. Aí deu o nome japonês. Aí eu olhei e disse assim, eu te conheço. Eu já tinha comido aquilo na casa de um japonês. É o tipo de borracha. Você mastiga, e ela vai aumentando na boca. Então dá a sensação que o estômago está satisfeito. Muito bem. Fomos. Por fim, houve um silêncio. Eu digo, nossa, que gente educada. Todo mundo estava com o telefone. Uma garfada.
Eu era o único bem educado. É porque eu não tinha telefone na época. E fiquei com a pena. Daí por diante, quando me chamam para qualquer lugar, a primeira coisa que eu pego é telefone. Para a pessoa saber que eu também tenho. Eu não sei ligar, mas que eu tenho, tenho. Então mudou a sociedade. Aí eu virei-me para a pessoa e disse assim, olha, já que nós estamos conversando nada, calado por calado, eu vou embora. Até logo eu vou, porque eu fico na minha sala, fico trabalhando, fico falando com os espíritos, me distraio. E então nós perdemos o contato da amizade. Se a gente está doente, a pessoa fala assim, até que seu aspecto está bom, que é para não dar trabalho. Algum doente precisa de um acompanhante. Será que entre irmãos nós não poderíamos passar uma noite tomando conta de doente? Nem na outra encarnação. Deixa para lá. Deus ajuda. Faça uma prece. Pode fazer 500 preces. Se não vier ninguém, o hospital tira a pessoa, porque precisa de uma companhia. Especialmente se for um paciente já com certa idade. E eu, como tenho certa idade, e os meus amigos têm certa idade, quando eu adoeço é um problema para achar alguém de certa menos idade. Então eu perguntei, no hospital que eu estive, eu estava com uma pessoa de 80 anos, quase que era mais velha do que eu. Aí eu perguntei, e o diretor, que é muito meu, disse assim, não, eu finjo que não notei, deixa para lá. Ele está lhe acompanhando, eu digo, dorme, que é uma beleza. Ronca, que eu não consigo dormir. Então é bom, porque no dia seguinte a gente amanhece pálido. E aí o médico dá remédio. Mas então nós mudamos. Este breve e largo introito para lhes contar uma história. Naquele tempo que a gente se amava, que os frequentadores do centro falavam com a gente, tem pessoas que frequentam aqui já há uns 5 anos. Só faz rir para mim, eu não sei o nome. Frequenta, mas não frequenta. Então, se mais tarde eu tiver para morrer, eu nem posso chamar a pessoa. A pessoa está defendida, porque eu não sei o nome. E também deixa de frequentar, desaparece, eu também não sei porquê. Mais tarde, diz que a pessoa saturou. Quando voltar a ter necessidade, volta. É curioso. Mas então, eu quero dizer assim, falem comigo. Olá, Divaldo. Eu sou fulano. Se for um nome muito complicado assim, eu sou Antônio. Pronto. Vamos estreitar os laços. Somos uma família. Esse negócio de correndo para casa é perigoso, viu? Porque os que saem primeiro tropeçam e caem. É uma superstição. Então a gente vai no 10º lugar, porque o que tinha de quebrar já quebrou quando a gente passar. Pois bem, naquele tempo, as pessoas batiam lá na porta em casa para pedir passe, para pedir ajuda, me contavam suas dores e diziam assim, o que é que o Espírito pode fazer por mim? E eu dizia, eu adorava dar passe, adorava. Eu já dava com as mãos assim. Olá, Divaldo. Eu dava passe. Mas agora eu acho que nem acerto mais, porque eu tenho que ficar programando mais bem. E frequentava aqui o centro uma senhora preta. E eu acho horrível chamar preto. Mas esse é o nome, né? Eu chamo negro, porque é tão bonitinho. A negrinha, os negrinhos, os meus filhos negrinhos. Agora eu chamo pretinho. Cada lasca de homem, vem cá, pretinho. Mas é a moda, ou é a gramática, ou então vai dar queixa na polícia e a gente vai preso porque errou. O cara não é nem branco, nem roxo, nem nada, ele é preto. Porque não existe a cor negra. A cor negra é a ausência de cor. Então é preto, porque preto é cor. Olha que a gente atrapalha a vida. Eu não digo nada, eu faço olá. Bem, e frequentava uma senhora daqui do bairro do Uruguai. Ela vinha, muito modesta, vestida à havaiana, me dava um adeusinho tímido, e eu adorava aquele porte, aquela senhora, o seu rosto sério, as suas dores nas marcas da face. Ela ficava meio distante, mas eu tenho uma vista muito boa. E certo dia,
nós estávamos dando passes, e eu vi uma luz, um spotlight, que descia do alto sobre aquela mulher. Eu fiquei encantado, porque ela era de um nível espiritual elevado. Era a pessoa mais brilhante da sala. E eu, então, pedi a uma pessoa para dizer a ela que não saísse sem falar comigo. Ela veio, eu disse, olha, a partir de hoje, chegue mais cedo que eu vou lhe ensinar a dar passes. Vou lhe ensinar a técnica, o porquê nós estendemos as mãos, e dei um livro para ela. Mas quando eu dei o livro, ela disse, Edivaldo, não adianta me dar um livro que eu não sei ler. Eu digo, então você vai ouvir, eu lhe explico tudo. E fiquei íntimo, porque ela se aproximava, principalmente quem tinha câncer, aplicava o passe, eu via a luz sair e tomar o órgão. E os resultados excelentes, ela está fazendo químio, porque nós, espíritas, também devemos fazer atendimento médico. Os espíritos não são contra a medicina, são a favor. E inspiram. Foi passando o tempo. Mas ela nunca me havia contado a sua história. Eu sabia que morava no bairro do Uruguai, era um bairro que se inundava facilmente, e que ela vendia acarajé, no elevador Lacerda. Mas eu tinha uma ternura por essa senhora, muito especial. Quando ela entrava, sentava, me dava Deus, porque dizia assim, ria, sorria. Nós somos felizes. Aí eu ria para ela ria, eu balançava a cabeça. Namorávamos. Certa madrugada, alguém bateu na porta de nossa casa. Eu morava no caminho de areia. E eu fui atender. Era um menino, um rapazinho, que tinha vindo lá do Uruguai, que ela me mandou chamar. Eram 2h da manhã. Eu, então, disse que ele me esperasse, porque eu não sabia a casa dela, e chamei Nilson para me acompanhar. Nós fomos. Era um barraco muito modesto, de taipa, e ela estava deitada numa cama, impecavelmente limpa. Havia um baú, um banquinho de 3 pernas, e ela só tem assento para um. Deus ficou de pé, eu me sentei, e ela disse assim, o católico, quando está para morrer, se confessa. O espírita não, ele se confessa com Deus. Mas eu quero contar umas coisas ao meu irmão, porque quero lhe fazer um pedido. Eu sei que estou morrendo. Ela estava tuberculosa, de maus tratos da vida. E então eu quero lhe contar. Então me contou que havia sido uma moça muito pobre e quando estava com 16 anos foi violentada. E dessa violência ela concebeu e teve um filho. O rapaz era tão preto quanto ela. Mas ela disse assim, meu irmão, lindo meu filho. A mãe que não achar o filho lindo não é mãe, é madrasta. Porque até a coruja acha os filhinhos dela uma gracinha. Pois bem, e então ela me disse, lutei, botei na escola, e naquele tempo eu vendia verdura, legumes, com um tabuleiro aqui no bairro. Mas não dava para sustentar tudo e pagar a escola, porque não tinha escola no bairro. Eu então comecei a trabalhar em acarajé e consegui fazer excelentes. Fiquei até mais ou menos conhecida. E meu filho se tornou um excelente aluno. Os professores elogiavam-no. Ele terminou o primário e ele disse assim, mamãe, eu gostaria de fazer o científico. Era a fórmula usual, porque eu desejo ser médico. Ela disse, mas meu filho, médico, filho de uma vendedora de acarajé, como é que eu vou pagar? Mamãe, eu vou ser médico, você vai ver. Havia tanta certeza de meu filho médico, que eu então passei a lavar roupa de pessoas, de famílias, e roupas boas. Naquele tempo usava-se para o homem um tipo de linho J120,
que era muito bonito, muito caro, e ela conseguiu alguns clientes. Então ela passava ferro, passava velas farmacêuticas para brilhar e pegou uma boa clientela. Então ela botou o filho no curso científico, no Colégio da Bahia, em Nazaré. Ele terminou. E então disse, mamãe, agora eu tenho que fazer o vestibular. E o vestibular eu tenho que fazer um cursinho, porque as matérias que eu estudei não são suficientes. Ela disse, vai fazer, meu filho. Aí me esforcei, arranjei dinheiro, meu filhinho fez. E um dia eu estava preparando a massa do acarajé, naquele tempo não tinha... os batedores, era feito com um garfo para bater o feijão, que estava inchado e descascado, um grão por grão. Era um trabalho. Então, não tendo liquidificador, tinha que fazer com garfo. Quando meu filho chegou, pálido, eu aí imaginei ele bem pretinho, pálido. Então, ele estava cinzento. Ele apareceu e disse assim, mamãe, eu passei. Eu perguntei, para onde, meu filho? Passei na escola. Eu agora sou primeiro-anista de medicina. A faculdade de medicina ficava ali no terreiro. Eu não entendi direito, mas achava pelo fato dele ser um preto, ser pobre, que ele não tinha passado, porque todo mundo dizia que era quase impossível. Eu aí fui à escola no dia seguinte, pedi à moça, digo, minha filha, já tem o resultado do exame? Já, sim, senhora. Está ali na relação. Ah, se eu lhe der um nome, você olha para mim? A moça, muito gentilmente, disse, olha, sim, senhora. Dei o nome. Meu filho tinha passado em 9º lugar. E a moça disse, seu filho está muito inteligente, porque o vestibular teve quase 2.000 candidatos para 200 vagas. E ele passou em 9º lugar. Como é seu filho? Ele disse, quer dizer, eu sou madrinha de toalha, porque na tradição católica tinha madrinha de toalha. Depois da criança receber a água baptismal, era colocada nos braços da madrinha, que substituía os pais quando morresse. Até o ato litúrgico tinha um significado. Se morrem meus pais, meus padrinhos passam a ser meus pais. Naquela época. Hoje não, nem tem padrinho. Dessa forma, eu fiquei felicíssima. E aí fui trabalhar. Aumentei a produção do acarajé. E ele se tornou um excelente aluno, porque eu vestia para ele roupa branca. E ele tinha o apelido Mosca do Leite, porque bem pretinho naquela roupa branca, logo os colegas faziam bullying, mosca do leite, e eu achava lindo, porque era uma mosca e tanto. O rosto de meu filho, o cabelo, como era o cabelo? Ah, passava glostora. Aquilo, quando puxava assim, o cabelo ia até os pés, ali arrumando muito bem. E foi passando o tempo. E certo dia, com 2 anos, ele na faculdade, eu estava vendendo acarajé quando chegou um senhor e disse, olha, seu acarajé é um dos melhores da Bahia. Eu sou professor da Faculdade de Medicina e desço o elevador para comprar na sua mão. Eu sou professor da faculdade. É um grande êxito de você. Quando ele falou que era professor da faculdade, ele disse assim, ai, doutor, de qual faculdade? Aquela que tem ali no terreiro de Jesus. É, sim, senhora. Eu sou professor de tal doutrina. Ela disse, senhor, por certo, já ouvi falar em mosca no leite. Já, claro. Ele é meu aluno. Aliás, é um preto inteligente. Eu digo, e agora? Doutor, o senhor disse que meu acarajé é bom. Eu vou lhe fazer um pedido. E vou lhe pagar em acarajé. O senhor agora vai descer, o elevador Lacerda era 20 centavos. E eu lhe dou o acarajé. O senhor não tem mais gasto nenhum. Nem o acarajé, o elevador fica mais fácil. Então, ele perguntou, mas o que é? O senhor tem consultório? Eu tenho. Leve meu filho para aprender com o senhor. Ele pode trabalhar de graça, nas horas de folga.
Ele disse, olha, eu não gosto de companheiros na área, mas ele parece tão inteligente que eu vou aproveitar a inteligência dele. Diga para ele, ai, doutor, ele é seu filho? Não, senhor, não é meu filho, não. Eu sou madrinha dele. Eu tinha vergonha de ser uma negra e meu filho ser preto também. Então, eu sou madrinha, mas você sabe que os padrinhos também têm interesse. E o médico disse, mas olha, muito bom, eu cuidarei de seu filho. Fale com ele. Ô, doutor, se o senhor convidar, fica melhor. Então, eu convidarei. E, a partir daí, meu filho tinha as aulas e tinha um consultório na Rua Chile. Ele ficava lá para ajudar o doutor, para auxiliar na análise de qualquer coisa. E ficamos íntimos, o doutor e eu. Passaram os anos e eu imaginava a formatura de meu filho. O senhor imagine, 5 anos, chegou a época da formatura. Eu então comprei ali, na Misericórdia, havia joalheria, eu comprei um anel. Naquele tempo, quem se formava e não tinha anel, não estava formado. Até eu tive anel de datilografia. E de médico era verde, era uma esmeralda. Eu comprei a esmeralda, a prestação, e guardei para essa surpresa de meu filho. Comprei 1 ano antes e guardei numa gaveta. E foi passando, foi chegando, e ele me disse, mamãe, esse ano tive que dormir lá na casa do professor, porque tínhamos teses para fazer. Falavam as coisas, irmão, eu não sabia o que era, mas era coisa boa, porque ele ficava lá. Passou a dormir lá também, só vendo uma beleza, e o professor adorava ele. E aí vai chegando o mês de dezembro, as formaturas eram em dezembro. Vai chegando o mês de dezembro. Eu então disse, eu tenho que me preparar. Eu comprei um vestido de seda lamé. É aquela seda brilhante, vermelho, porque fica muito bonito da pessoa negra. Então, mandei fazer aquele vestido vermelho, um cinto mais vermelho e uma flor vermelha aqui. Então, me preparei. O vestido veio meses antes e agora chegou o momento do sapato. O pé não é acostumado a tamanco. Mas como é que eu ia atravessar a sala de tamanco? Eu aí tinha que comprar um sapato. E a vendedora, na baixa sapateira, disse assim, tem que ser sapato alto, minha senhora, porque o seu vestido vermelho é vestido de gala. Eu não sabia que tinha vestido de gala, eu não sabia. Eu digo, muito bem, eu fui ouvindo. E ela, comovida até as lágrimas. Então eu comprei 2 pares de sapato. Um usando no dia a dia para acostumar, porque eu nunca tinha calçado sapato alto, e o outro para no dia eu desfilar. E eu me imaginava atravessando aquele salão e ver meu filho colocar o dedo e receber o anel. Várias vezes eu fui olhar o salão, arranjei onde ficar, me preparei. 3 dias antes, contratei um carro para ir nos pegar lá do Uruguai. Aí a voz dela faltou. Ela fez muito esforço e disse, eu estava espichando o cabelo defronte de um pedaço de espelho no quarto. Aí meu filho chegou na porta, era um Deus. Já viu Deus? Meu filho olhou para mim no espelho e disse assim, mamãe, tenho 2 pedidos para lhe fazer. Primeiro, eu gosto de fazer um pedido muito difícil. Eu sei que você me deu a vida. Eu sei que você fez tudo. Mas eu queria lhe pedir para não ir à minha formatura. Eu tive um choque. É porque nós éramos negros. Você se importa? Não, meu filho. Aquilo foi um punhal no meu peito. Não, meu filho. Até bom. Você me liberta. Eu tenho estado tão preocupada, porque eu não sei andar no meio daquela gente e podia fazer alguma coisa e envergonhar você. Pode ficar tranquilo. Ele disse, não, mamãe, a outra coisa é...
porque o meu contato com a filha do professor, terminamos namorados. E no dia da minha formatura, nós vamos nos casar. Mas não precisa você ir ao casamento, não. Eu venho aqui para a senhora me ver, me abençoar e me caso. E quando a senhora estiver doente, a senhora não precisa ir ao meu consultório, porque sabe, a minha clientela é de pessoas muito ricas, da Barra, da Graça, e as pessoas às vezes exigentes, né? A senhora não tem uma roupa adequada. Ela disse, meu filho, eu não irei nunca ao seu consultório. Ademais, pobre só tem 2 doenças, é gripe e diarreia. Então eu tomo chá. Mas aquilo foi me matando. E ele não se deu conta. Então, mamãe, eu vou lhe dar meu cartão com o número do meu telefone. Você me telefona. Irmão Divaldo, ele sabia que eu não sabia ler. Eu disse, não, meu filho, não perca tempo com isso. Vai em paz. Ah, mamãe, uma coisa. As melhores roupas que eu tinha, eu levei. O que tem aí é só dar para os pobres. Os pobres aqui do bairro. E eu vou dizer uma coisa, eu não virei mais aqui ao bairro. Eu não quero que humilhe a senhora. Então não virei. Eu vou ficar por lá mesmo. Qualquer necessidade, a senhora me telefona. Eu dizia comigo, foram quantos anos? 22 anos desde que ele nasceu. O médico, que eu pensei que ia ajudar o povo aqui da lama. E ele falava naturalmente. Então, eu já não podia, olhando pelo espelho, ele viu que as lágrimas corriam. Ele disse assim, está chorando, mamãe? Estou, meu filho, de felicidade, porque você vai ser médico. A clientela do seu médico vai ficar para você. Ele lhe deu o consultório, lhe deu um apartamento que tinha em cima da garagem. Eu não tenho que ficar contente. Estou chorando e peço a Deus que abençoe você. Ele foi. Nunca mais eu vi meu filho. Pessoas me dizem, olha, seu filho está no jornal à tarde, no Correio da Bahia. Aí eu compro o jornal e peço para ler. Está vendo ali aquela maleta? Estão ali os recortes de meu filho. Ele é famoso, irmão Divaldo. Mas eu sei que ele me ama. Ele é tudo o que eu tenho. Então, eu estou morrendo. E ele vai saber que eu mandei chamar o senhor e tive essa conversa. E ele vai me perguntar o que é que eu conversei com o senhor. Então, o senhor não diga. Diga que fiz elogios. O senhor sabe como é que é. Eu também não aguentava dar um nó na garganta da gente. Ela foi indo, eu peguei na mão, gelada. Ela morreu ali nos meus braços e nos de Nilson. Fizemos um enterro e passou. Na primeira semana, eu estava atendendo a fila. Quando eu levantei a cabeça e eu vi o médico, ele era realmente muito conhecido. Identifiquei. Ele veio até mim e disse, Walter, eu sou o doutor fulano de tal. Pois não. Eu venho aqui numa missão muito difícil. Pois não. O que é difícil, tornamos fácil. O que é fácil, resolvemos. Ele disse assim, eu soube que o senhor visitou uma paciente minha, lá no bairro, que sofreu de tuberculose. E ela morreu. É verdade? Ele disse, ah, sim, senhor. Eu sempre visito. Eles se despedem, não tem ninguém. Então eu vou. Seu Divaldo, eu tenho um carinho especial por essa paciente. Além disso, ela lavava a roupa da família. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Pois não, doutor.
Ela conversou muito com o senhor? Ah, mais ou menos. Nós sempre conversávamos lá no centro, visitávamos doentes. O senhor pode me dizer o que é que ela lhe falou? Eu disse, nada de especial. Ele disse, mas alguma coisa. Ela falou que tinha família, porque ela nunca me disse nada. Eu disse, não, senhor, nunca me falou. Ela falou se tinha filho ou qualquer coisa. Eu disse, não, senhor, nada. Eu perguntei assim, o doutor tem algum parentesco com ela? Não, nenhum. Eu digo, pois é. Ela conversou muito. Mas, por acaso, ela falou sobre mim. Eu digo, olha, estou fazendo assim. Eu não vou dizer ao senhor o que ela me falou. Porque o médium cristão é o médico da alma. Eu não tenho direito de dizer aos outros o que é que um paciente me contou. O senhor tem o segredo de Hipócrates. Não diz. E se diz é leviano. Porque é sagrado. Juro. É assim que começa. O senhor disse na formatura. Eu também jurei. Quando eu me tornei médium, comecei a atender as pessoas. Já pessoas cometeram homicídio. Me contaram. E eu não disse a ninguém. Pedi para a pessoa ir à polícia. Encaminhei, ofereci advogado. Mas nunca eu disse a ninguém. Mas, Sirivaldo, isso não é intolerância? Eu digo, não, senhor. É fidelidade. Fidelidade é o meu ideal, como o senhor tem o seu ideal. Você imagina se ele fizesse alguma pergunta constrangedora a respeito dela. Ele então ficou com raiva e eu digo assim, vou apertar para a consciência doer. Eu digo, imagine, uma pessoa é mãe às vezes, vive o ideal e o filho ingrato, pensando o quê? Qual é a diferença entre o nosso sangue? Eu vejo tantos filhos ingratos, porque eu adoro minha mãe, adorava meu pai, minha mãe, tudo que é velhinha e que é velhinho, aquela coisinha frágil. Eu digo, eu vou apertar que ele vai sair daqui orando. Eu digo, você imagine. E aí, não lhe parece uma perversidade para o intelectual ter vergonha da cepa? Quanta gente tem vergonha dos pais, porque são pobres, não deixam ir à formatura, mas gostaram de quando os pais foram trabalhar na lavoura, em profissões humildes para pagar a mensalidade. Isso gostaram. E então, eles querem dizer que o senhor não cede. Eu digo, não cedo. Pode estar tranquilo. Nem o senhor, nem ninguém. Não interessa. Ela morreu. Eu tenho que conservar a memória. Ele aí me deu uma resposta grosseira. Eu digo, de volta. Eu tenho um tato psicológico. Deu a volta. Eu disse, até logo. Até logo? Você não vai viver nunca mais. Eu disse, muito obrigado. É um favor. E ele se foi. Daí a 10 dias, ele estava na fila. Eu digo, lá vem quem não vinha. Ele veio, lembra de mim? Ele disse, o senhor é uma pessoa inesquecível. O inesquecível qualificativo foi de propósito, porque eu me senti muito bem em conversar com o senhor. Mas estou às ordens. É a respeito daquela senhora, qual? Aquela do Uruguai. Eu disse, mas qual? Aquela tuberculosa conversou com o senhor. Ah, eu lembro, sim, senhor. Eu lembro. E é o seguinte, eu tenho um parentesco com ela, sabia? Eu disse, não. Que parentesco é? Sobrinho? É mais ou menos, não sabe? Quer dizer, eu digo, não é filho, não, porque o senhor parece tanto com ela. Quando eu vi, eu pensei até que era filho. Não, senhor Divaldo, quer dizer, ela era quase uma mãe. Eu digo, sim, como é que é quase uma mãe? Ela pagou a faculdade, pagou matrícula, mais ou menos, não sabe? E eu soube que ela morreu. Então, eu digo, vamos botar as cartas na mesa, o senhor é o filho dela. E o senhor veio me perguntar se ela falou sobre o senhor. Falou. Falou que teve um filho ingrato. Mas falou sem mágoa. Falou contando como um transtorno, um fenômeno, um acidente do relacionamento, mas que ela sempre o amou. Daria mais de uma vida para a grandeza de um filho. E ao renunciá-lo,
porque ele tornou professor de medicina. E ela ia, às vezes, ali para aquele largo e ficava lá de fora ouvindo a aula que ele dava, só para ouvir a voz. Quando eu li um livro sobre mulheres da China, no tempo de Mao Tse-tung, há uma história quase igual, impressionante. A mãe foi ser varredora de rua para poder passar pela casa do filho e via-o sair para o trabalho. Com isso, ela se contentava. E ele era filho de um russo com a senhora chinesa. Então, ela me falou que o senhor poderia ter dado a ela uma chance, pelo menos de vê-lo. Mas também ela não sofreu, porque o filho é de Deus. E o que importa é que o senhor é um excelente cidadão. Eu o conheço de jornal, é uma pessoa muito respeitada, e eu sei que o senhor está com remorso, porque a nossa consciência é Deus e nós. Ela funciona quando não queremos. Quando nós queremos, ela não dá importância. E o senhor deve estar arrependido. É uma boa ação. Já que está arrependido, o senhor poderia fazer alguma coisa em homenagem a ela. Ele começou a chorar. E me disse o que poderia fazer. Como é que ia mostrar uma mulher daquela, minha esposa, uma mulher branca, morando na Avenida 7? Como é que eu ia... Eu disse, ela é branca, mas o sangue é vermelho. Igualzinho da mãe preta. Não tem diferença. Mas eu tinha vergonha. Aí é questão de caráter. Eu não tenho vergonha dos meus pais. Minha mãe era analfabeta e eu vejo nisso um orgulho ela me ter educado. Tem muito mais mérito do que uma mãe pedagoga, porque ela me ensinou as bases da vida, do respeito humano. E aí conversamos, e ele chorou muito. Eu amava a minha mãe. Amava do meu jeito. O meu jeito é covarde. Hoje que eu tenho filho, tenho 3 filhos, eu posso imaginar o que é o amor materno. O que é o amor paterno, eu posso imaginar. Então, Deus me perdoará. Eu digo, já perdoa. O Senhor é que tem de se perdoar. Allan Kardec diz no livro O Céu e o Inferno, no capítulo número 7, que a atitude do perdão deve passar por 3 fases. Primeiro, o arrependimento. Mas o arrependimento não diminui a culpa. Depois, a aflição. A aflição não basta. Eu fico aflito e daí? A terceira, reparação. Reparar o mal que fez. Ela já morreu. Mas o senhor pode cultivar a memória dela. Ela é espírito, está viva. Nós estamos aqui pertinho do Uruguai, porque o centro era na Cidade Baixa. Podemos ir lá na casa dela e fazer lá um núcleo de atendimento para os necessitados. E botar uma tabuletinha na porta. Clínica fulana de tal, o nome dela. Ele então parou e disse, eu poderia dedicar uma manhã, pelo menos, eu digo 1 minuto, em memória dela. Mas enquanto eu estava falando com ela, enquanto eu falava com ele, ela me apareceu, estendeu os braços. Era um espírito de luz dourada. Ela estendeu os braços, acercou-se e falou suavemente, meu filho, meu adorado filho, eu sabia que você é bom. E ficou alisando ele com carinho. E ele dizia assim, como é que eu faço? Eu digo, nós montamos a saletinha, colocamos umas cadeiras, uma mesa, umas fichas. Eu arranjo uma pessoa para lhe ajudar na condição de enfermagem. E ele, então, passou a vir terças e quintas à clínica.
Eu botei o nome clínica, porque eu achei tão bonito. Posto médico, eu achei muito pobre. Clínica Dona Fulana de Tal. E ele atendeu. Ele já desencarnou. E ao desencarnar, o primeiro espírito que lhe apareceu foi sua mãe. Ela o recebeu muito bem. E esta semana, depois que eu voltei da Colômbia, na quinta-feira, eu estava deitado, sentindo muito cansaço da viagem, quando ela me apareceu com ele. E ele então me disse: fale aos nossos irmãos que o dever do filho para com os pais é de excelência, especialmente para com as mães, que normalmente sofrem mais a sensibilidade, a convivência. E então, fale sobre mim. E esses 2 dias, eu fiquei com ela na minha mente e com ele. Ele redimido, porque não era mal. São conflitos que nós temos, que às vezes parece que somos maus, mas estamos apenas aflitos. Quanta resposta grosseira nós damos à esposa, ao marido, ao filho, ao pai, a quem quer que seja, e damos por dar. Porque no fundo, quando passa, a gente... Que bobagem que eu fiz. Então, o Espiritismo é a doutrina do amor universal. Ao terminar esta nossa reflexão, gostaria de deixar na alma dos queridos ouvintes a ideia de que tudo na vida é substituível, menos o amor de pais. E se eles não sabem amar, continuam pais. E a eles devemos nossa vida. Por piores que sejam, devemos a nossa vida. Então lancemos um pensamento de ternura, e se estiverem reencarnados, se algum de nós estiver de mal, porque ele não quis que casasse com este homem, nem com aquela mulher, façamos um telefonemazinho. E digamos assim: ei, velho, hoje eu descobri que tem um pai, eu estava meio esquecido, ou que tem uma mãe. Uma hora dessa nós vamos nos ver. E agradeça a Deus a bênção de alguém que se ofereceu ao mundo espiritual para nos receber e nos tornar, quanto possível, pessoa feliz no planeta terrestre. Vamos orar. Pedimos aos médiuns para que tomem os seus lugares. Ó Senhor de nossas almas, nós te pedimos pelos companheiros de mediunidade que irão aplicar passes, aplicar energias saudáveis sobre nós. Abençoa-os, mas abençoa-nos também. Dá-nos a tua bênção de paz, fazendo que nossa família experimente harmonia, júbilo, por pertencermos ao mesmo clã. Nós te pedimos pelas pessoas portadoras de enfermidades irreversíveis. Rogamos por Ana Spranger e todos aqueles que nos pedem para os incluirmos em nossas preces. Nossa querida Marta, esse anjo do trabalho nas mãos da enfermidade cruel. Abençoa
aqueles que perderam o endereço de Deus, confundiram-se e jornadeiam às tontas, sem um rumo para seguir. Amigo divino, nós te pedimos pelos suicidas, nossos irmãos da agonia, pelos obsessores que nos perseguem. Pedimos que a tua mercê desperte-os e eles nos perdoem os dramas que lhes causamos. Abençoa nossa casa, nossa diretoria, nossos frequentadores. Dá-lhes paz. Abençoa-os. Abençoa-nos com a tua paz. Paz em nosso lar. Paz no Brasil. Paz na terra. Torna nossa água medicamento eficaz para nossas necessidades. Em teu nome, Pai Celestial, Mãe de Jesus, Jesus amigo e anjos guardiães, por nos acompanharem. Em nome de vós todos, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa sessão.